Lucas, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu escolhi essa parte do evangelho porque hoje o tema é sobre o mestre Ramatiz e sua obra. E uma das funções do mestre Ramatiz, como um espírito de cunho universalista, é justamente que nós divulguemos as mensagens e os ensinamentos ensinados por Jesus. O mestre Ramatiz com frequência cita o Divino Mestre Jesus em suas escrituras e nos pede para que nós sigamos os seus ensinamentos e os seus valores. E é possível ver o valor, tamanho que o mestre Ramatiz dá para a obra de Jesus. Ele o vê realmente como um ser de uma extrema grandiosidade espiritual. Inclusive escreveu um livro sobre ele, que é o Sublime Peregrino. Eu recomendo a todos que leiam este livro. Tem uma palestra também referente à perspectiva de Jesus sobre a ótica de Ramatiz, né? E também tem uma outra palestra que é sobre Jesus, sobre a perspectiva do livro de Urântia, que foi feita pelo Denner, né? Então, já me referenciando a este pedido de Jesus, eu já cito aqui também no livro Evangelho à Luz do Cosmo, uma parte que o mestre Ramatiz fala algo muito parecido. Ele diz assim: é evidente que os alunos de uma instituição escolar devem propagar os ensinamentos de seus mestres, tão correta e eficientemente quanto também puderam assimilar-lhes as lições. Os que aceitam a palavra do Cristo, sem qualquer reserva ou premeditação, cujo coração se impregna do entusiasmo de proporcionar ao próximo a mesma alegria que sentem em si, não somente devem viver integralmente o ensino sublime do Evangelho, como divulgá-lo, à guisa de um novo semeador do bem e da aventura alheia. A tarefa do discípulo esclarecido e bem-aventurado pela assimilação da realidade crística é a de evangelizar, a tempo e fora do tempo, sem se preocupar com a condição ou o tipo do terreno humano onde semeia. Deixe ao Senhor quanto à deliberação de julgar do mérito e do aproveitamento dos demais filhos. Quem semeia a palavra do Cristo é um lavrador abençoado, operando na lavoura do bem e do amor. Além de esclarecer quanto à verdadeira conduta inerente ao cidadão angélico, ainda o liberta dos liames enfermiços das reencarnações corretivas e mortificantes. É um trecho bem interessante aqui, trazido pelo mestre Ramatiz, nos incentivando a disseminar todos aqueles valores que nós conseguimos concretizar através dos estudos, das meditações e do trabalho direcionado ao bem. Eles nos mostram que, além de conseguirmos nos elevar quando nós fazemos o bem, nós damos a oportunidade aos outros também, que estão aprendendo conosco, de se libertarem do karma, né, como o Daniel ensinou, e do magnetismo negativo e também da teia quântica, que faz com que as pessoas tenham que colher o mal plantado ou também colher o bem plantado, dependendo de quais forem suas atitudes. Então, quando nós mostramos a verdade para as pessoas, ou tentamos, né, encontrar a verdade, passamos aquilo que se aproxima mais da verdade para as pessoas, nós estamos ajudando elas também a se libertarem de todo o mal que possam, porventura, vir a colher, porque estavam em ignorância, né? Então, o objetivo deste trabalho nosso aqui, como estamos sendo orientados pelo mestre Alci, um dos discípulos de Ramatiz, é justamente dar às pessoas condições e oportunidade de aprender também um pouco daquilo que nós conseguimos aprender e estar transmitindo cada vez mais mensagens de amor e de luz e levar as pessoas à reflexão, evidentemente. Então, é importante sempre lembrar que esse trabalho aqui ele não visa impor nenhum tipo de verdade, né? Inclusive, os estudos que se tem sobre Ramatiz, é claro que nós precisamos
considerar que ele não deixou escritos nas vezes que ele, até onde se sabe, né, ele não deixou escritos as vezes que ele passou aqui pela Terra. Então, é difícil de se concluir aquilo que está correto, o que não está correto, se tudo isso é verdade, né? Mas a gente pode tirar de reflexão, e é uma obra muito bonita, né? Para quem não sabe, o mestre Ramatiz, nós temos aqui uma imagem dele, né? Tem que também aqui nesse livro aqui, ó. Nós temos aqui, tem no livro Elucidações do Além também, e tem várias representações dele também, tem esta representação aqui, e ele se veste, ele usa essa vestimenta aqui justamente porque ele atuou na Índia, ali na Indochina, então essa vestimenta que ele se utiliza é uma vestimenta de um sacerdote hindu, né? E falando um pouco sobre a história do mestre Ramatiz, né, o que se tem registrado e o que foi trazido através dos livros, principalmente psicografados pelo Hercílio Mais, que também foi um de seus discípulos na Indochina, é que, bom, primeiramente o mestre Ramatiz, ele habitou na Indochina no século X, até onde se sabe essa foi a última reencarnação dele no planeta Terra. Inclusive, nesta reencarnação, tanto o Alci, nosso mestre Alci, quanto o Hercílio Mais estavam com ele, né? Eles eram um dos 72 discípulos que ali estavam com ele. O mestre Ramatiz, ele nasceu da união de uma vestal, uma mulher que se dedicava à disciplina, à elevação espiritual, à pureza espiritual naquela época, quase como se fosse uma freira, digamos assim, né, fazendo uma correlação, e ela se apaixonou por um tapeceiro e eles se uniram e da união deles nasceu o mestre Ramatiz, né? O mestre Ramatiz, ele participou lá atrás, né, antes da vinda de Jesus, dos contos de Rama, né? Ele participou de toda aquela história que aconteceu ali. Então ele se inspirava muito no conto ali, em tudo aquilo que aconteceu ali com Rama, quando ele esteve na Terra, sendo o governador da Terra. E por isso ele usou o seu epíteto de Rama Atis, que é o contrário de Sita, né? Rama era casado com Sita. Então ele pegou a palavra Rama e pegou Sita invertido, né? Fazendo inversão, e ficou Ramatiz. Ele fundou um templo iniciático na Índia, e até onde se sabe hoje não se sabe muito bem onde está esse templo, né? Se sabe que ele não está mais preservado. Aparentemente ele, pelo que eu conversei com você, esse templo não foi preservado. Parece que ficaram só, digamos assim, uma parte da construção, né, da edificação. Mas era uma coisa simples, não era esses templos cheios de ouro, essas coisas que nós vemos hoje, né? Nos templos das igrejas, ou até mesmo em alguns templos Hare Krishna, que se vê aí, aquela coisa toda embelezada. Não, era um templo simples, porque foi construído pelas próprias mãos dos discípulos que ali estavam com ele. Então era aquela coisa com pedra, eles usavam barro como argamassa, porque era uma coisa que eles estavam fazendo ali meio que voluntariamente, então não tinha dinheiro envolvido, né? O mestre Ramatiz, na época que ele esteve na Terra, ele era adepto da tradição de Rama, então ele cultuava os ensinamentos do reino de Osíris, né, trazido de lá também, que depois se propagou pela Grécia. Na espiritualidade, quando ele desencarnou, e até onde se sabe também, ele desencarnou bem cedo nessa época, né? O próprio Alci fala, né, que viu o desencarne dele, onde ele sai andando pelo campo, tinham muitas flores, tinha um campo muito florido em volta do templo, e era um mato um pouco alto, assim, e ele sai andando e nessa hora o corpo dele físico cai e ele sai em espírito, né? Na espiritualidade, né, ele se afiliou a uma ordem chamada Templários das Cadeias do Amor. Esse agrupamento ele é quase que desconhecido, muitas poucas pessoas, tanto na espiritualidade quanto encarnadas, conhecem
esta ordem, né? Eles fazem um trabalho no Ocidente, disseminando e ensinando a psicologia oriental, né? Então aí a gente já vê um indício, né, desse início aí do universalismo já, que é fazer a união da psicologia ocidental com a oriental e da religiosidade também, da espiritualidade. Então, é muito legal porque esse templo que ele desenvolveu enquanto ele estava reencarnado ainda, ele recebeu o toque magnético de todos os discípulos que estavam ali com ele, né? Então falam que as pessoas que visitam lá hoje, por mais que não se saiba, né, mas é o que contam os espíritos, por mais que não se saiba exatamente de onde ele está, falam que as pessoas que visitam lá hoje, ainda hoje conseguem sentir o magnetismo que envolve ali aquele local. O mestre Ramatiz, ele foi contemporâneo, uma informação importante é que ele foi contemporâneo de Kardec, tanto em Atlântida, como também no Egito, quando Kardec estava reencarnado como Amenófis, que era um sacerdote do Egito. Ele era sacerdote do faraó, agora eu esqueci o nome dele. Mas você consegue ver que esses seres que vêm para transmitir o ensino dos espíritos e da imortalidade, eles estavam sempre juntos ali, realizando um trabalho em conjunto. Tanto é que hoje o mestre Ramatiz, ele dignifica muito o trabalho de Kardec, né? Ele foi também mentor helênico, ou seja, mentor da Grécia, onde ele ensinava para as pessoas já a imortalidade, né, através da filosofia e a evolução através das reencarnações. Inclusive, tem algumas suposições de que ele tenha sido também, na época de Jesus, Filo de Alexandria, né, um filósofo que chegou a ter contato com Jesus enquanto ele estava reencarnado. Então, como eu mencionei, ele teve 72 discípulos na época que ele estava reencarnado. Um ponto interessante é que a maioria deles, quando ele desencarnou, não conseguiram manter o alto nível espiritual e manter a túnica azul, né? Que ela é simbólica, né? A túnica azul, ela não é necessariamente o discípulo que consegue alcançar esse nível, não necessariamente precisa utilizar o tecido azul ali em volta do seu corpo. É uma coisa mais simbólica, mas ela significa que aquele ser ele está disposto a sacrificar a sua própria vida pela do próximo, para poder beneficiar o outro. Então, só quando o ser ele chega neste nível, a ponto que ele sacrifica tudo de si para poder beneficiar a humanidade, é que ele enverga a túnica azul. Então, apenas 17 dos 72, apenas 17 conseguiram manter a simbólica túnica azul, né? E esses discípulos depois, claro, na espiritualidade, eles voltaram a se reunir com o mestre Ramatiz e com toda a ordem e foram, né, novamente recapitulando o seu nível espiritual. Inclusive, em meados da década de 50, né, 1950, agora bem recente, começou já um projeto para que esses discípulos se reencarnem. Então, a exceção de 26 que ficaram lá na espiritualidade, desencarnados, o restante desses espíritos está a maioria estão reencarnados aqui na Terra nesse momento, sendo que são 18 desses discípulos no Brasil, 6 nas 3 Américas e o restante na Europa e na Ásia, né? Então, o mestre Ramatiz, inclusive, faz considerações sobre a Europa, que ele diz que em breve, como a Europa está terminando a sua missão civilizadora de evolução, provavelmente ela vai ser destruída através das guerras, esses discípulos que lá estão reencarnados, na Europa e Ásia, migrarão para o Brasil, porque o Brasil, já como todos sabem, caso tenham visto as outras palestras, é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, onde tem uma missão de evolução espiritual muito grande, né? Onde Jesus mesmo fez esses projetos para o Brasil. Então esses discípulos virão para cá. Por isso o Brasil é tão importante. Nós que estamos aqui no Brasil também temos que nos unir a Jesus e ajudá-lo na execução desse projeto tão importante, né? Para que nosso mundo consiga se regenerar. A ordem da cruz e do triângulo, que nós falamos com frequência aqui, que é esse símbolo aqui, eu acho que dá para ver, né? Pode dar uma olhada. Mas qualquer coisa eu coloco depois na edição também. Tá, né?
A ordem da cruz e do triângulo, que é esse símbolo que representada por este símbolo que nós utilizamos no peito, que é justamente um triângulo, né, uma pirâmide, com uma cruz no meio. Ela é uma ordem que foi resultado da união de duas fraternidades brancas, né, que operam no espaço, tá? Não é uma fraternidade que opera aqui reencarnada. São duas fraternidades brancas da espiritualidade, que é a fraternidade da cruz, que que transmite os ensinamentos do Divino Mestre Jesus e seu Evangelho, e a fraternidade do triângulo, que dissemina os ensinamentos ligados à tradição iniciática do Oriente. Tá? Então a fusão entre essas duas fraternidades brancas fez com que surgisse a Ordem da Cruz do Triângulo, que é uma ordem universalista que une os conhecimentos e as tradições, tanto do Ocidente quanto do Oriente. Né? Segundo mentores, todos os discípulos da ordem reencarnados são devotos das correntes espiritualistas orientais e ocidentais. Então todos têm uma tendência, todos estes têm uma tendência a reverenciarem tanto os ensinamentos de Jesus, como também os ensinamentos de Buda, de Antúlio, de Lao Tse, de Sócrates e assim por diante. Então eles fazem essa unificação, tem essa tendência mais aberta ao universalismo, né? Então, né, complementando, eles cultuam os ensinamentos de Jesus, porque Jesus ele foi, digamos assim, a liga entre o ensinamento de todos os mestres que vieram antes dele. Então, tanto Buda, Hermes, Confúcio, Lao Tse, Antúlio, Jesus ele trouxe a unificação de todos esses ensinamentos. Foi uma amálgama perfeita que trouxe a solução para a humanidade poder alcançar a tão desejada angelitude, né? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a obra do Mestre Ramatiz aqui. Então eu tenho alguns livros do Mestre Ramatiz nos trouxe através do Hercílio Mais e também através de alguns outros médiums, tá? Não foi apenas o Hercílio Mais que psicografou o Mestre Ramatiz, mas ele foi o principal. Então, através de Hercílio Mais, ele trouxe... Eu vou colocar depois também na edição, porque são muitos livros, né? Eu vou aproximar aqui para vocês terem uma noção, mas foram bastantes livros para enxergar aí, né? Toda essa obra, tá? Então, eu tenho alguns exemplares aqui, esses foram os que eu li, mas provavelmente mais para frente procurarei ler os outros também. Então, eu vou começar aqui, como nós falamos já do Espiritismo, por este livro aqui do Mestre Ramatiz, A Missão do Espiritismo. Esse livro do Mestre Ramatiz, como eu falei, ele reverenciava bastante o trabalho de Kardec, né, e a concepção, né, da doutrina dos espíritos e do estudo do fenômeno espiritual. Então, nesse livro aqui, ele traz respostas sobre o que as pessoas vêm procurando referente à importância do espiritismo para a Terra, porque foi uma divisão de águas muito grande, né? Porque até então, nos anos de 1800 e bolinha ali, quando Kardec veio e começou a disseminar os seus livros, as pessoas estavam numa ignorância muito grande, né, justamente por causa do obscurantismo europeu. Tem uma palestra também falando referente a isso. Então, a Igreja Católica, ela manteve as pessoas na ignorância, porque eles tomaram para si a verdade, então eles basicamente começaram a dominar tanto a política quanto a ciência, e eles determinavam o que era verdade e o que não era. E se você fosse contra aquela verdade, você era perseguido. Então, Kardec veio, trouxe o Livro dos Espíritos, foi perseguido também, mas, por outro lado, ele conseguiu trazer a verdade sobre a imortalidade da alma, e junto aos espíritos codificou vários livros e codificou também o Pentateuco kardeciano, que ajudou as pessoas a se libertarem
das trevas a quais foram submetidas pela Igreja Católica por tanto tempo, né? Então aqui ele mostra, neste livro aqui, não só a importância do Espiritismo, mas das religiões que derivam do Espiritismo, como a Umbanda, por exemplo, né? Ele explica aqui sobre a Umbanda, sobre o Candomblé, sobre essas religiões que vieram, por exemplo, da África, e aqui no Brasil se unificaram com o Espiritismo e se tornaram alguma derivação, alguma derivada da união das duas. Trouxe também a derivação de algumas tradições que vieram da Índia e se uniram aqui com o Espiritismo. Então o mestre Ramatiz, ele faz um trabalho muito bonito aqui, mostrando a importância da doutrina dos espíritos, e fala também sobre da união do cristianismo com o espiritismo, que por si só já trouxe bastante os ensinamentos de Jesus. Mas a ideia do espiritismo não era necessariamente, como o próprio Alci fala, não era necessariamente que o espiritismo se tornasse uma religião cristã, mas que sim divulgasse o ensinamento de Jesus, mas também de outros mestres. Então a ideia do espiritismo era que se tornasse algo mais voltado para o universalismo mesmo. Bom, esse livro aqui eu não finalizei ele ainda, Evangelho à Luz do Cosmo. É um livro de alta profundidade também do mestre Ramatiz, onde ele visa trazer os conceitos superiores sobre os evangelhos. Então, como nós sabemos, a Igreja Católica, ela meio que tomou para si os ensinamentos de Jesus e passou a ensinar da forma como eles queriam os ensinamentos, e fazendo as distorções todas que nós sabemos que eles fizeram. E por muito tempo, o verdadeiro conhecimento sobre os evangelhos de Jesus ficou oculto, né? Então, nesse livro do mestre Ramatiz, ele visa demonstrar a verdade sobre os evangelhos de Jesus, sobre os ensinamentos, e trazer uma percepção mais alta sobre os seus ensinamentos, né? Não só aquela coisa feijão com arroz que nós conhecemos através da Bíblia, mas uma percepção mais alta, né? Como o próprio, se não me engano, Emmanuel fala, né, em algumas psicografias. Ele diz que até hoje ele vai no Altíssimo para estudar sobre os evangelhos. Ele percebe que ele não sabe nada, né, que ele ainda necessitaremos de milhões de anos para conseguir aprender e absorver a verdadeira mensagem transmitida por Jesus, né. Bom, esse daqui não poderia deixar de falar, acho que é um dos livros mais importantes, Fisiologia da Alma. Aqui, esse livro, inclusive, foi o livro onde foi feita a nossa iniciação nos estudos com o Alci. É um livro onde o mestre Ramatiz, como já diz no próprio título, explica a fisiologia da alma, ou seja, ele explica como que a nossa alma, né, o nosso ser integral, nosso perispírito, nosso quaternário inferior, nosso corpo, reage às mais diversas estímulos, sejam eles a alimentação, seja eles as drogas, pensamentos que nós temos, seja ele nossas atitudes. Então ele fala sobre tudo isso, e eu acredito que o ponto mais importante, na verdade eu não tenho dúvidas, que o ponto mais importante deste livro aqui é referente à alimentação necrófaga. Inclusive é o primeiro, já começa o livro nessa parte, falando sobre a alimentação cadavérica, sobre a alimentação de nossos irmãos menores, os animais. Nós já temos 2 palestras aqui sobre esse tema, mas nós falamos com muita frequência sobre isso. Eu recomendo muito, muito, muito a todos que assistam essa palestra, porque, como o próprio Alci nos diz, se nós desencarnarmos comendo carne, comendo os nossos irmãozinhos menores mortos, que eles não têm essa função, eles não vieram para a Terra, eles não estão aqui na Terra para servirem de alimento. Se nós desencarnarmos continuando comendo eles, nós não poderemos envergar grandes níveis espirituais. Então não espere que você seja recebido na espiritualidade, como se desencarnar como um anjo, por mais que você tenha feito coisas boas, porque se você come carne, você ainda será visto como um assassino, e você terá que responder por essa atitude. Então, por isso que eu penso que esse seja o capítulo mais importante que o mestre Ramatiz traz nesse livro, incentivando as pessoas a deixarem de manter essa dieta necrófaga,
se alimentando dos nossos irmãos, como também mostrando todas as consequências espirituais e físicas também da alimentação necrófaga. Então, eu recomendo a todos que leiam o livro e também que deixem de se alimentar dos nossos irmãos menores, porque eles não têm essa função. Além disso, ele fala também das consequências do vício no cigarro, do vício no álcool, fala também sobre a questão da magia, que é uma coisa que infelizmente acontece muito hoje ainda, a magia negra, daquelas pessoas que se utilizam das energias para poderem usurpar do livre-arbítrio do próximo. Então é um livro extremamente interessante, recomendo a todos que leiam. Esse livro aqui, Mensagens do Astral, também psicografado por Hercílio Mais, como diz o próprio nome, são mensagens vindas da espiritualidade mostrando, na maior parte dela, por que nós estamos no fim dos tempos, e traz mensagens revelando qual que é a nova atitude que o ser humano deve tomar. Então, eles fizeram um compilado de perguntas ali sobre os tempos atuais que nós estamos vivendo e trouxeram nesse livro, é muito interessante, fala sobre o Apocalipse, fala sobre as consequências que o ser humano tem de colher por causa das suas atitudes do passado, e nos dá uma sensação de ação e reação muito grande, vendo que tudo aquilo que o ser humano fez, nada disso ficou apagado lá na história, tudo isso está sendo colhido agora, e terá ainda de ser colhido muitas dessas coisas. Esse livro aqui, Brasil, Terra de Promissão, já não foi psicografado por Hercílio Mais, foi psicografado pela América Paloiello Marx, fala justamente sobre a missão do Brasil na evolução espiritual da Terra e nesse momento tão importante de transição planetária. Então aqui ele traz muito sobre a psicologia do brasileiro, né? Por que houve toda essa interferência de outras nações aqui no Brasil, por que o Brasil tem toda essa miscigenação de várias raças aqui, tantas raças vieram para cá e se unificaram, e por que teve essa digamos assim, mistura, né, entre várias genéticas. Ele explica sobre a amálgama da psicologia do brasileiro, unificando as melhores características de cada uma das nações para que nós possamos estar receptivos aos evangelhos de Jesus e nos tornarmos, como falou Chico Xavier no seu livro, o coração do mundo e a pátria do evangelho. Bom, no livro Elucidações do Além, também psicografado por Hercílio Mais, o mestre Ramatiz traz bastante, é um livro que eu diria que é complementação do Fisiologia da Alma, porque ele fala bastante sobre a questão das reações no nosso perispírito e as consequências no pós-vida das atitudes que a pessoa toma em vida. Então ali ele fala sobre chakras, fala sobre o nosso quaternário inferior, fala sobre prana, fala sobre as energias que nos envolvem. É um livro muito interessante também. Esse livro aqui também não foi psicografado por Hercílio Mais, Mensagens do Grande Coração. Foi psicografado também por América Paloiello e por Wanda Batista Pereira Jimenez. Esse livro aqui é um dos livros mais lindos que eu já li, do mestre Ramatiz, onde são, de fato, várias mensagens de vários mestres, dentre eles Ramatiz, Nicanor, Ramachem, Akhenaton e Emmanuel, o próprio Emmanuel de Chico Xavier mesmo. Inclusive, o Chico Xavier traz uma mensagem aqui, só que como João Evangelista. Tá? Então, são várias mensagens que traz para, digamos assim, trazer conforto e força a todos os discípulos, todos os alunos espiritualistas e universalistas que estão reencarnados. Então, esse livro aqui ele é como se fosse uma dose forte de café espiritual para todos aqueles que estão aqui e lidam com as dificuldades de estar reencarnado. E lendo isso daqui, a gente tem digamos assim, um sopro de força para continuar nossos trabalhos em nome do amor. Inclusive também Grande Coração é uma colônia do Altíssimo,
tá? Também dos seres que não precisam mais reencarnar por karma, tá? Então esses seres aqui que aqui estão, eles são dessa colônia do Altíssimo, o Grande Coração. O livro Mediunismo, também do Hercílio Mais, ele é uma complementação do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Então, esse aqui eu não tenho muitos comentários a fazer, ele visa apenas corrigir alguns conceitos errados que foram transmitidos através do Livro dos Médiuns e fazer algumas complementações. O livro Sublime Peregrino, aquele que eu já citei anteriormente, que é o livro sobre Jesus, sob a perspectiva do mestre Ramatiz. E o livro A Vida no Planeta Marte, os Discos Voadores, também um livro extremamente interessante sobre a vida no planeta Marte, justamente, ele explicando sobre como funciona a sociedade, a espiritualidade, a religiosidade, a psicologia dos marcianos, a tecnologia, a civilização, as construções, os automóveis, literalmente uma descrição completa sobre como vivem os seres em Marte. Muito interessante também, mostra que lá eles têm uma espiritualidade extremamente avançada. Bom, tendo lido todos estes livros do mestre Ramatiz, eu aprendi muitas coisas, né, sobre a mensagem do mestre Ramatiz, o que ele pretende trazer para nós. E eu fiz aqui algum resumo do que ele traz de mais importante. Então, eu não poderia deixar de começar falando sobre a alimentação carnívora, né? E como ele fala que no Fisiologia da Alma, por exemplo, ele diz assim: a preferência pela alimentação vegetariana no Oriente fundamenta-se na perfeita convicção de que, à medida que a alma progride, é necessário também que o vestuário de carne se lhe harmonize ao progresso espiritual já alcançado. O que ele quer dizer aqui é que quanto mais nós evoluímos, mais nós percebemos que o nosso próprio corpo também precisa evoluir. Então, sendo assim, já não nos é mais concedida a permissão de continuarmos nos alimentando de nossos irmãos animais. Então o Oriente ele já entendeu isso, por isso é que a maioria dos habitantes de lá já não comem mais boi, porco e assim por diante, porque eles reconhecem a necessidade evolutiva desses animais, enquanto que aqui no Ocidente a gente continua com esta ignorância. Então, um dos pontos que o mestre Ramatiz cita em praticamente todos os seus livros é sobre a necessidade de nós pararmos de comer carne. Ele bate sempre nessa tecla, ele mostra que as consequências dessa alimentação é devastadora, porque não é só sobre as consequências que nós vamos colher, mas sobre a dificuldade também sobre se elevar, porque enquanto você come carne, você densifica seu espírito e isso te impede de receber as mensagens do alto, te impede de receber a intuição, te impede de receber o amor dos espíritos. É extremamente difícil para um espírito do alto se aproximar de alguém, por exemplo, que se alimenta de carne ainda, que se alimenta dos nossos irmãos animais. É difícil para uma pessoa dessa conseguir, através de uma meditação, alcançar um nível espiritual superior. É difícil para essa pessoa conseguir alcançar o nirvana, porque o espírito dela está densificado, ela cria uma crosta negra ao redor de si. Assim como um assassino que mata homens, que mata mulheres, a pessoa que mata animais para se alimentar também mantém esse mesmo revestimento enegrecido. O mestre Ramatiz ele também fala muito sobre a transição planetária. Então ele vem digamos assim, dando um tapa na cara de cada ser humano, digamos assim, mas um tapa amoroso, chamando a gente para a evolução, porque nós estamos literalmente no fim dos tempos. Segundo o que nos está registrado, a gente tem mais ou menos 25 anos até que a transição ela tenha o seu gatilho mesmo e aqueles que têm que sair do planeta sejam retirados, aqueles que não estão dispostos a evoluir, a trabalhar pelo bem, sejam retirados. Então, são apenas 25 anos. Eu tenho 25 anos, ou seja, é o tempo da minha vida, né? E
ele chama a todos essa atenção e fala que se nós não conseguirmos evoluir, se nós não conseguirmos nos libertar dos maus hábitos que nós já viemos construindo por milênios, nós seremos retirados daqui e seremos levados para os planetas inferiores, como o planeta intruso, como Quiron, e lá nós sofreremos e continuaremos a nossa evolução, só que a custo do quê? A custo de muitas vezes nos afastar das nossas famílias, das pessoas que nós amamos, nos afastar dos agrupamentos espirituais a quais nós estamos habituados, nos afastar desse planeta lindo, que tem muitas coisas boas aqui, a nos oferecer, e a qual nós podemos continuar evoluindo aqui num planeta já em regeneração, com uma humanidade mais evoluída. Então, tem muitas pessoas aí que ainda estão optando por serem de fato retiradas, serem de fato expulsas do planeta Terra, né? E ele bate bastante nessa tecla, né, sobre a necessidade inerente da evolução espiritual do ser humano. Ele fala também bastante sobre a purificação moral da humanidade. Então, ele já juntando com esse tema da transição planetária, ele fala que esse momento é o momento onde vem, de fato, as provas e as expiações do ser humano. A gente sabe que a Terra está num momento de muita densidade espiritual. A gente consegue perceber que o magnetismo está muito pesado, está um clima pesado na Terra. E isso se dá justamente porque, por ser os finais dos tempos, a humanidade ela teve um decaimento moral muito grande, nós sabemos, nessas últimas décadas. E isso se dá justamente porque é a hora do ser humano se provar se tem condições de continuar aqui ou não. Então, aqueles que são realmente bons, eles terão condições de superar toda essa moralidade inferior, toda essa baixeza moral e se elevar. Conseguirá ter a soberania sobre essas dificuldades. E já aquele que prefere se entregar à animalidade, aos prazeres, aos vícios, esses, de fato, eles sucumbirão e cairão em trevas, né? Deverão ir para um planeta inferior, onde lá ainda é necessário se caçar, é necessário que uns matem uns aos outros, em defesa da própria vida, onde há ainda espaço ali para que seja propagada a raiva, o ódio, e isso também já não haverá mais espaço aqui na Terra. Então, ele reforça muito sobre isso. E fala também sobre a soberania do espírito sobre o corpo animal. Inclusive, eu estou desenvolvendo um livro sobre esse assunto, que é sobre a necessidade do ser humano ir além da sua própria biologia. Como a gente sabe, por muito tempo, na verdade, até hoje, nós somos dominados pela nossa biologia, pelos hormônios, pela forma como o nosso DNA está programado para nos direcionar. Então, o mestre Ramatiz, ele fala sobre a necessidade da gente ir além do nosso lado animal. Nós estamos num corpo, mas nós não somos esse corpo. Ele reforça isso sempre. Então, a gente precisa saber e colocar em prática o que o nosso espírito nos traz, o que o nosso espírito nos direciona e nos condiciona, não o nosso corpo. Porque senão é como se a pessoa que joga um jogo seja controlada pelo jogo, ou a pessoa que mexe no computador seja controlada pelo computador, e não ela controle o computador, né? Então, ele nos ensina com frequência a, por exemplo, nos libertarmos da alimentação carnívora, que é uma tendência biológica, mas não é uma necessidade. É necessário diferenciar isso. A gente tem essa tendência porque por milhares de anos nós nos acostumamos a comer nossos irmãos, mas não há necessidade de se alimentar dos animais. A gente não precisa disso para sobreviver. Então, essa seria uma das coisas para superar a nossa biologia. A questão da sexualidade também, ele fala bastante sobre o desregramento sexual do ser humano, o quanto ele se entrega à sexualidade, e também ele fala bastante sobre as consequências disso no plano espiritual. Além disso, ele fala sobre nós superarmos a odiosidade, né, aquela questão do ódio, da vingança, da raiva, que também provém do nosso sistema biológico de proteção, de autodefesa. Ele fala sobre nós nos desapegarmos do nosso corpo, porque o apego ao corpo também é algo da biologia. O nosso DNA ele quer que nós nos defendamos a qualquer custo, né, mesmo que nós precisemos matar, né? Então ele traz esses conceitos de forma até muito mais clara do que estou trazendo aqui,
E essas são as pautas principais do mestre Ramatiz, além também do universalismo, que é, como eu já falei, a unificação das religiões, da espiritualidade do Oriente com a do Ocidente, fazendo com que as pessoas deixem de lado todo e qualquer tipo de preconceito pelas religiões, simplesmente porque ela não nasceu naquela cultura, porque ela não entende como que é, e também para que isso venha a pacificar a humanidade, porque como nós sabemos, boa parte das guerras que acontecem no planeta Terra acontecem, né, são iniciadas justamente por questões religiosas, e há milênios isso acontece, né, porque os seguidores de um Deus acham que são melhores que os seguidores de outro Deus, e aí eles pensam que isso os dá o direito de matar os seguidores do outro Deus, né? Então isso vem acontecendo e acontece ainda hoje, infelizmente. Pra vocês verem o nível que o ser humano ainda se encontra. Então, o universalismo ele visa pacificar e unificar todos em nome do amor, e não em nome de um Deus tal, do Deus X ou Y, mas em nome do amor, porque nós sabemos que a centelha divina do Pai e Mãe Celestial habita dentro de cada um de nós e nos conduz ao amor, não à guerra. Então, o universalismo nos conduz à luz, à unificação, à pacificação e à união de toda a humanidade. O Mestre Ramatiz, ele consegue praticamente, o Mestre Ramatiz e a Ordem da Cruz do Tranco consegue praticamente sintetizar todos esses ensinamentos em 3 leis que nós deixamos escritos aqui também, que é amai-vos uns aos outros, o respeito à vida e o tratar o próximo como gostaria de ser tratado, né? E também através das 10 regras que o nosso mestre Ramatiz, o nosso mestre Alcê tanto fala, que é a disciplina. Disciplina 10 vezes. Disciplina, 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 disciplina. Porque muitas vezes aqui, principalmente estando reencarnado, a gente vai lidar com as dificuldades, a gente vai lidar com a tristeza, a gente vai lidar com os obstáculos que a reencarnação nos traz, e isso muitas vezes vai nos deixar desanimado. E o que vai nos manter no caminho certo é a disciplina. A gente não pode depender só de motivação ou de inspiração. A disciplina nos mantém no caminho correto. E a construção de um código de conduta moral mais elevado, né? Para finalizar, então, também, talvez algumas pessoas se perguntem, né? Existem muitos centros ramatizianos, sejam eles espíritas, sejam eles da Umbanda, sejam eles do Candomblé, e isso acontece porque o mestre Ramatiz ele se propõe a auxiliar todas as religiões, as pessoas de todas as tradições religiosas, né? Então, algumas pessoas que acabaram por se conectar com o mestre Ramatiz optaram por transformar centros kardecianos em centro kardeciano ramatiziano, centro da Umbanda ramatiziana. E eles fazem os estudos da Umbanda à luz de Ramatiz, os estudos espíritas à luz de Ramatiz. Só que eles praticamente não têm muito a ver com o nosso trabalho aqui, justamente porque eles seguem ainda um dogma, né, uma doutrina, né, ao contrário de nós que somos libertos da doutrina. A gente está realmente ligado ao universalismo, enquanto que esses ainda seguem uma linhagem religiosa, né? Então, muitas vezes, apesar de seguir o mestre Ramatiz, a maioria deles nem mesmo deixou de comer carne, a maioria ainda é carnívoro. Se diz seguidor do Ramatiz, mas não aprendeu praticamente o principal que ele tem. Apesar que ainda é muito louvável todos esses centros. Inclusive, eu já fui em um centro espírita ramatiziano, é muito bonito ali, porque tem toda a questão dos passes magnéticos, é uma coisa muito bonita, os ensinamentos de fato. Tem vários livros do mestre Ramatiz lá, mas eles não seguem a todo custo. Até porque o mestre Ramatiz ele foi rejeitado por muitos anos no espiritismo, né? Havia muita crítica em cima dele, então os espíritas nem davam muita bola. Um dos motivos é justamente por causa da questão da carne, porque ninguém quer parar de comer carne, então o que era mais fácil era simplesmente reprimir os ensinamentos dele. Como 2 das figuras mais importantes que vieram em nome do espiritismo não falaram nada sobre isso e nem mesmo deixaram de comer carne, como Chico Xavier e Divaldo Franco, para as pessoas que seguiam o espiritismo estava tudo bem continuar comendo carne. Então eles rejeitavam os ensinamentos do mestre Ramatiz, né? Então por isso, é justamente por isso que existem esses centros, mas normalmente eles têm até mais conhecimento do que os centros normais, porque o mestre Ramatiz ele
querendo ou não, conduz muitas pessoas à reflexão profunda, né? Através de seus questionamentos provocantes que ele deixa lá no livro, nos livros dele. Então, é isso, a palestra. Espero que tenha ficado claro e caso tenham dúvidas, por favor, deixem nos comentários. Obrigado. Bom, Valdir, obrigado pela palestra. Acho que foi muito bom essa apresentação referente ao Ramatiz e suas obras, porque nem eu lembrava, por exemplo, o ano que ele tinha vivido, sabe? Nós vivemos hoje em dia, pela questão do espiritismo, como se ele estivesse vivo, né? Até porque de vez em quando nós somos avisados de que vai ter uma visita, já aconteceu dele estar aqui, de nós receber algumas mensagens direto do Alci dele para nós. Então, para nós é como se ele estivesse vivo e é realmente o que Jesus nos ensinou, a questão da vida eterna. Então, acho que agora vale explicar também o que somos nós em relação a Ramatiz e ao Alci, né? Então, vou começar explicando do Alci. O Alci explica que, como você também disse, ele foi discípulo, né, na época que Ramatiz esteve vivo, e ele foi um dos que conseguiu manter a túnica azul, certo? E nessa vida, através com o passar do tempo, se não me engano, ele tinha, acho que lá para os 20 anos, um pouco menos, o próprio Ramatiz veio e pediu para ele vestir a túnica azul de novo, que eu me lembro, ele não disse que ele conseguiu ver, assim, a cara o Ramatiz, mas tinha o guia dele e do lado tava uma luz azul muito forte, se não me engano, foi assim, tá? Posso estar contando mais ou menos errado. E nisso o próprio Ramatiz pediu para ele colocar a túnica azul. Então, Ramatiz é uma pessoa bem próxima do Alci, e nós, com o passar, há uns 5 anos atrás, conhecemos o Alci, e começamos a crescer, fazer os estudos que o Alci nos passava, que eram os 5 livros principais, e depois desses 5 livros nós entrava mais na questão de Ramatiz mesmo, né? Então, com esse avanço, nós acabamos recebendo esse daqui, nós 3 recebemos, e aí recebemos primeiro uma versão pequena, que nos colocava como oficialmente discípulos, né? E depois recebemos essa versão um pouco maior, que nos coloca como membros da Ordem da Cruz e do Triângulo, mas também continuamos como discípulos, né? Não quer dizer que viramos mestres ainda. Então, acho que vale a pena para quem estiver assistindo entender que é por isso que nós fazemos essa nossa palestra. Sentimos uma gratidão imensa por isso, porque é como se nós tivéssemos encontrado a nossa missão principal dessa vida, da qual a tendência é se expandir cada vez mais. Hoje em dia tem só a questão das palestras e as meditações que fazemos em seguida, mas a nossa ideia é que daqui a uns 10, 20 anos que isso se torne maior. Esse ano colocamos em prática a questão do site, onde a pessoa vai conseguir marcar mais ou menos o seu progresso. O site ainda está em avanço, né? Mas a ideia é futuramente existir um lugar físico onde nós conseguimos nos reunir e fazer essas palestras presencialmente, e todos irão acompanhar. Então, a gratidão imensa, porque na época que nós 3 seguimos o Hélio Couto, ele falava dessa questão de tentar encontrar uma missão, né? E nós ficava nisso. Eu lembro dessa época onde ficávamos pensando o que nós podemos fazer para melhorar o mundo, para trazer a mínima diferença possível. E hoje nos encontramos nessa questão da Ordem da Cruz e do Triângulo. Então é isso. Queria simplesmente agradecer também a vocês todos por essa disciplina que estamos conseguindo seguir e ter isso de ter alguém tão grande, Ramatiz e Alci, presente na nossa vida com uma frequência assim, sabe? Agradeço muito a vocês. Para aqueles que não conhecem, o nosso site é o servidoresaluz.com.br. Eu aconselho também a entrarem lá, porque com certa frequência a gente coloca artigos, né, na aba posts, que são reflexões mesmo para as pessoas lerem ali e pensarem um pouco sobre suas vidas, tem inspirações, né? A gente coloca também algumas coisas referente à alimentação necrófaga, coloca algumas coisas que nós acabamos por ter de intuição aqui, canalizar durante as meditações também, é bem interessante. E acho que é legal também contar até como que começou esse trabalho aqui, né? Porque nós, anteriormente, nós estudávamos o Hélio Couto, nós 3, e eu não conhecia o Denner ainda, conhecia somente o Daniel. E aí depois, quando a gente conheceu o Alci, aí eu conheci o Denner, aí virou uma amizade entre os 3.
E a gente resolveu sair para fazer alguma obra de caridade, né? A gente queria fazer o bem de alguma forma, porque o Hélio Couto, como o Daniel falou, sempre incentivava a gente a achar algo para fazer de bom, fazer o bem. Então a gente tinha em consciência que a gente precisava procurar meios de propagar o bem, né? Então, como a gente se sentia privilegiado na questão financeira, a gente pensava, pô, vamos sair para fazer doação de alimentos. E a gente saía pela rua, ia fazendo doação de pão para moradores de rua, e com isso a gente ia refletindo, já, né? A gente ficava tendo várias conversas e fazendo suposições sobre coisas da espiritualidade, sobre a nossa realidade universal. E o que o Alci nos conta é que com essas conversas, esses questionamentos, essas reflexões que nós fazíamos, os espíritos que nos acompanhavam, e não só eles, depois de um tempo, muitos espíritos começaram a se aproximar de nós, e porque eles começaram a ficar curiosos sobre o que nós estávamos conversando, começaram a ver que nossas mensagens, as nossas conversas, as reflexões estavam indo muito longe, estavam alcançando níveis espirituais que os próprios espíritos que estavam ali conosco ficavam curiosos para saber o que era aquilo que a gente estava pensando, né? Então eles meio que começaram, digamos assim, claro, não sendo orgulhoso de forma alguma, mas meio que aprender com aquilo que a gente estava ali questionando, né? E com isso veio uma sugestão da espiritualidade superior que o Alci começasse a coordenar um trabalho para que nós pudéssemos, digamos assim, transmitir os conhecimentos para as massas, né, através do YouTube. Então ele veio até nós e pediu para que nós começássemos a fazer as palestras, né? E aí nós começamos de uma forma assim um pouco mais até como uma forma de divertimento, um hobby, sabe? E aí isso foi tomando uma tonalidade cada vez mais séria, né? E até que tornou-se uma disciplina mais como é hoje, né? E aí a gente veio colocando algumas regras para que se torne realmente um trabalho mais sério, de cunho sério, como é de fato, né? E com isso veio alguns outros trabalhos, como a meditação, que a gente coloca também, e mais para frente a gente pretende aumentar, e quem sabe até um dia fazer uma meditação coletiva, né? Num espaço físico com mais pessoas, e também a questão dos passes magnéticos, os passes de cura, e também a questão do site, né, que, como o Daniel falou, foi implementado recentemente, a gente pretende ainda aprimorar ele e colocar mais recursos lá. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu para que nós chegássemos até aqui. É verdade, eu acho muito interessante lembrar disso tudo, porque nessa época a gente estava acabado de começar, né, a estudar as coisas do Alci, né? A gente já tinha estudado tudo do Hélio, mas querendo ou não, o Alci trouxe assim, uns conhecimentos que assim, para nós ali foi umas coisas muito novas, né, a respeito da revelação cósmica e todas essas coisas, né? Então, ali, além da espontaneidade que tinha nas nossas conversas, porque nós não sabíamos que tinha alguém ouvindo, né? Além disso tudo, tinha muita novidade a ser contada, né? Então, cada vez que a gente se reunia, era um assunto que a gente falava, caramba, vocês viram que descobriu isso? Então era, nossa, muito, muito interessante. Também em relação aos livros que nós estávamos lendo, né? Por exemplo, Fisiologia da Alma, quando nós estávamos três mesmo, então nós debatíamos muito isso, né? Muito, muito. Então, eu também sou muito grato por tudo isso, né? Parece que realmente esse caminho parece que foi planejado também, né? Por mais que a gente acredita que talvez não tenha sido, mas parece muito que foi, né? Tudo planejado para acontecer assim. E bom, também obrigado pela palestra, Roger. Achei muito importante ressaltar a respeito do Ramatiz, né? Porque, querendo ou não, tudo que nós fazemos, todo esse trabalho aqui, teve o início nisso, né? Toda essa conversa que nós tivemos enquanto nós íamos entregar alimento era baseada também em Ramatiz e todos os conhecimentos, né? Então, é muito importante realmente que nós tivéssemos uma palestra falando sobre isso. E eu acho muito legal, Roger, quando nós falamos a respeito de divulgar o ensinamento, porque eu até ia contar que aconteceu essa semana, que eu estava conversando com a minha irmã, e a minha irmã, ela não se aprofundou ainda nos assuntos da espiritualidade, né? Mas quando eu e o Dani, há, nossa, mais de 5 anos que nós estudamos o Hélio, né?
E na época do Hélio ainda, às vezes a gente se reunia lá, tudo com a família, e essa irmã, ela vinha conversar com a gente, e nós falávamos a respeito do apego, né, a respeito dos ciúmes, apegos, todas essas coisas. Eu lembro até da gente tendo essa conversa, realmente faz muito tempo, a gente nem conhecia o Alci, a gente não se conhecia ainda, né? E ontem eu estava conversando com ela no WhatsApp, e eu falei de novo do apego, e ela fez um comentário que eu achei muito interessante. Ela falou, caramba, já faz 5 anos que você e o Dani entra fala sobre essa coisa do apego. Deve ser muito importante mesmo isso do apego, né? Porque faz 5 anos que vocês estudam espiritualidade e vocês ainda falam disso do apego. E eu pensei, caramba, é verdade. Faz 5 anos que eu falo do apego e eu ainda não fugi dele. Que coisa mais louca, sabe? Então, eu acho muito legal quando nós falamos disso, de divulgar os ensinamentos, né? Porque cada pessoa é de um jeito, sabe? Então, é muito difícil para um mestre, né, passar um ensinamento, sabe? Eu fiquei refletindo sobre isso quando você falou, da parte de Jesus, né? De pregar o evangelho. Porque, além da dificuldade que você mesmo trouxe, né, de que tem pessoas aí que não conseguem mesmo ter uma reflexão profunda, às vezes por causa da alimentação carnívora, um vício, né, a energia dela não permite que a consciência dela permeie campos mais profundos. Além disso tudo, também tem um pouco dessa questão cultural, sabe, de que cada lugar as pessoas têm suas crenças, sabe, as coisas que elas acreditam, né? Então, por que os discípulos de Jesus tiveram tanta dificuldade em aprender, né, em ouvir tudo que Jesus tinha para dizer? Eles tinham essa dificuldade justamente por causa dos ensinamentos dos judeus, né, que eles tinham ali na época. Então, olha que difícil que era pregar um evangelho que, querendo ou não, era até um pouco contra o que eles mesmos acreditavam, né? Então, nossa, essa coisa de pregar um ensinamento novo é uma coisa muito difícil. E principalmente quando se trata de coisas tão naturais, às vezes até da natureza do nosso corpo biológico, que é o apego, sabe? O nosso corpo biológico, a natureza materialista nos impõe o territorialismo, sabe? Essa coisa de dominar, querendo ou não, da nossa natureza, né? Então é muito difícil, sabe? Eu percebi que é verdade. Eu acho que até o final da minha vida, que eu tenho certeza que eu vou continuar estudando a respeito da espiritualidade, todos nós aqui, vamos terminar nossas vidas falando do apego ainda, sabe? Acho que 5 anos ainda é pouco, por tempo que eu falei de apego, vai ficar aí pelo resto da vida, porque querendo ou não é uma coisa que está estruturada no nosso biológico, né? A gente realmente tem que vencer isso. Então, eu acho muito importante a gente trazer as obras dos mestres, tanto de Ramatiz quanto todos os mestres, porque infelizmente essas obras às vezes acabam ficando para trás, né? Então é muito importante, e pregar o evangelho é uma coisa muito difícil, né? Então nós vamos passar por essa dificuldade, acredito que à medida que esse trabalho nosso aqui crescer, vai ser cada vez mais difícil, né? Nós vamos enfrentar todos esses problemas também, né? Então eu acho muito importante trazer uma palestra sobre isso também, eu gostei bastante. Deixa eu só complementar também que isso que você falou me respondeu a pergunta dos discípulos aqui também de Ramatiz, né? Porque dos 72, só 17 conseguiram manter a túnica. Eu fico pensando, como que pode isso, né? Como que pode eles chegar ao nível de usar a túnica azul, que é um nível da qual nós nem estamos nem próximo ainda, sabe? Nós com tanto esforço que fazemos aqui para melhorar nós mesmos, a questão das palestras, mesmo assim não estamos perto dessa túnica azul. Parece que um nível de evolução tão grande na questão justamente do desapego, que eles conseguiram para chegar nesse nível, e eles conseguiram regredir, sabe? Eles conseguiram conseguir o apego de volta. Então, meio... Você vê que realmente é o problema principal. Quando você falou da questão da transição planetária, me veio de novo essa dúvida, sabe? Qual que será que é realmente o principal problema que leva as pessoas a não conseguir passar pela transição planetária? E é realmente o apego, né? Porque a pessoa consegue evoluir e desevoluir. É o que mais faz a pessoa desevoluir. Não é nem a questão dos vícios em si, sabe? É a questão do apego que leva ao vício. E a maldade. A mesma questão de a pessoa descontrolada sexualmente, ou tem um vício na sua igreja, que de certo ponto de vista é uma questão bonita para ela, né? Mas é simplesmente várias faces do apego que ela não conseguiu passar. É verdade. E aí já traz também a
fusão, né, do conhecimento, do ensinamento de Jesus com o de Siddhartha Gautama também, né, porque Siddhartha Gautama próprio dizia que a raiz de todo sofrimento é o apego. E a gente já conversou sobre isso em outra palestra, e ele falou que todo sofrimento é proveniente do apego, com exceção da dor física. Sim. Né, que a dor física, ela não tem, ela faz o ser sofrer, mas não tem nada a ver com apego. Mas muitas vezes a dor física, ela foi gerada por causa do apego. Em algum momento a pessoa teve apego e ela teve raiva por causa do apego, ou ela fez mal para alguém por causa de apego, ou ela se viciou em algo, em alguma substância, alguma coisa do tipo, por causa de apego, e aí a consequência disso para ela foi uma doença que causa dor para ela, ou algum acidente. Então, querendo ou não, se for ver, em última instância, realmente o apego ele é o que causa todo o sofrimento para o ser humano. E depois Jesus nos veio com sua mensagem também, né, pedindo para que nós busquemos primeiro o reino dos céus, e tudo mais nos será acrescentado, também nos pedindo para que nós nos apeguemos, porque qualquer bem material, ele pode ser roubado, ele pode se enferrujar, ele pode estragar, mas os bens espirituais não. Então, também é um chamado a nós nos desapegarmos. É verdade. E também eu acho que o mais importante mesmo é a gente realmente ter a mente aberta, sabe? Uma mente limpa, sem o apego, né? Para conseguir receber uma mensagem, justamente para que a gente consiga refletir, sabe, sobre ela. Porque, por exemplo, a dificuldade de Jesus, né? Ele teve que passar todos aqueles ensinamentos tentando achar palavras, sabe? Achar formas de expor o que ele sabia, de forma que burlasse um pouco a crença da pessoa, sabe? Então ele falava por parábolas no intuito de que mesmo a pessoa tendo aquela crença, ela conseguisse entender aquilo, sabe? Então, se você tem a mente limpa, a mente aberta, sabe? A gente consegue refletir a respeito dessas mensagens e entender, sabe? Porque eu acho que o importante mesmo dessa coisa de pregar o evangelho, levar para todas as pessoas, é que à medida que todas as pessoas consigam ouvir os ensinamentos, elas conseguem tirar uma coisa nova daquilo, sabe? Então, por exemplo, nós já estamos aqui há tanto tempo falando dos ensinamentos de Jesus, mas toda vez que, cada palestra que nós entramos em algum ensinamento de Jesus, nós aprendemos uma coisa nova com o mesmo ensinamento, sabe? Então, realmente, essa coisa de pregar o evangelho eu acho que é muito importante por causa disso, sabe? Porque de um evangelho a gente consegue tirar mais 10 ensinamentos, sabe? Vai multiplicando, sabe? Nunca é uma coisa só. Um ensinamento de Jesus vale para 1000 ensinamentos e Ramachis também, né? A leitura dos livros, cada vez que a gente lê, a gente percebe uma coisa nova, sabe? Um ensinamento novo. Então é isso, eu acho que à medida que as pessoas, à medida que nós vamos contando ensinamentos para cada pessoa vai ter um ponto de vista, às vezes um melhor que o outro, né? Lógico, também não pode depender da crença daquela pessoa, senão vai virar uma coisa ruim também, né? Mas tudo sendo baseado na verdade, a gente consegue com ensinamentos tirar uns 10, sabe? Sim, sim. E isso também é aquilo de não deixar a palavra morta, né? Não deixar a palavra morrer, porque é o que muitos fazem, né? Quando até explica no livro de Urântia que uma parte que eu particularmente fiquei muito triste, né? Observando que é o que as pessoas fazem hoje. Elas matam a palavra porque elas querem manter aquilo que eles entenderam apenas num significado e petrificar aquilo ali do jeito que está para toda a eternidade. Mas Jesus não pediu para que nós fizéssemos isso, ele pediu para a gente multiplicar, de fato, sabe? Para a gente ir aprendendo e refletindo sobre aquilo e crescendo cada vez mais. Talvez até seja por isso que se chame Boa Nova, né? Evangelho Boa Nova, porque a gente sempre vai descobrindo que tem algo novo ali. E aí o apego, quando a gente fala de apego, né, como vocês puderam perceber, não é só sobre o apego aos bens materiais, às pessoas, a carro, dinheiro, mulher, não é somente isso, é o apego também às ideias, às crenças, aos dogmas, aos rituais, aos hábitos, sabe? As pessoas que se mantêm apegadas a um determinado tipo de crença também passa por sofrimento, sabe? Porque ela não consegue evoluir. Inclusive eu queria até usar de exemplo uma questão pessoal minha que aconteceu, que foi justamente isso, de pegar uma parte de Jesus, conseguir ver de outra forma, até porque juntou com uma parte da palestra que eu fiz, e deixar uma ideia que eu tinha anterior morrer por causa desse ensinamento. Acho que é um pouco comprometedor eu contar isso aqui, mas eu acho que vale a pena. A coisa mais difícil de nós aprender é a questão do amor, sabe? O amor verdadeiro, aquele amor que é o que vem de Deus. Então,
Essa parte é muito difícil de entender, porque geralmente nós usamos de base para nossa vida as histórias de amor que nós vemos nos filmes. E então, às vezes o filme acontece uma coisa assim que é perfeita e você acha que realmente aquilo foi um amor verdadeiro. Igual você vê Titanic, por exemplo. Você vê, caramba, aquilo foi uma história de amor verdadeiro, sabe? Porque o que ela estava vivendo com o Carl não era um amor verdadeiro, mas é o que ela viveu com o Jack era. E por muito tempo eu acreditei nisso. Então, usando a minha vida, eu vivi, para quem não sabe, um relacionamento de 2 anos com uma pessoa que sofria muito por questão de doenças, né? E no começo do relacionamento, eu falei pra Alci, ela sofre muito e eu sei que a minha vida vai ser muito complicada, mas eu quero, nem que seja para passar 1 ano, 1 mês com ela, ou 3 meses, que eu não sei se ela vai sobreviver por tanto tempo, que seja, é isso que eu quero. Eu sei que eu vou conseguir amar ela, sabe? Vai ser o amor verdadeiro. Aí o Alci falou pra mim, ele falou, parabéns, agora você conseguiu entender o que é amor verdadeiro. Eu dou a minha bênção, pode seguir isso aí, que vai dar certo. E aí eu segui isso por 2 anos, né? Eu vivi o relacionamento, óbvio que teve complicações normais de relacionamento, mas do meu ponto de vista eu vivi uma história de amor. Mas eu acreditava ser o amor verdadeiro, o amor definitivo, o limite do que nós sempre aprendemos. E há umas 3 semanas atrás, como ela desencarnou no final do ano passado, né? Eu tive uma visão, da qual eu vou resumir simplesmente para a parte principal, que eu consegui chegar lá espiritualmente e conversei com ela. E quando eu conversei com ela, eu consegui ver que ela não me via mais daquela forma de amor, sabe? Não me via mais com aquela gratidão ou felicidade de poder me ver de novo, né? Porque como teve a separação, ela tá do lado espiritual, nós não se vê mais com tanta frequência. Não teve mais isso. Eu reparei que teve a questão do desapego. Então, com isso, eu consegui entender que o amor biológico é muito mais forte quando você vive você vive uma questão de 60 anos, você vive com a pessoa e a pessoa morre. Você vive a vida inteira, ela foi o amor da sua vida, mas ainda é um amor biológico, não é o amor verdadeiro, sabe? Você vive por muitos anos e aí fez sentido aquilo que o Alci sempre falou, de que nós vivemos tipo assim, uma pessoa vive em média 5 amores na sua vida. Quer dizer que todos eram amor verdadeiro? Não, mesmo que foram amores que viveram felizes e bem, assim, sabe? Você sentia aquilo de caramba, como eu sou feliz com essa pessoa. Não era o amor verdadeiro, é o amor biológico, porque todos os animais vivem isso. Aí bate com o que eu falei na outra palestra. Toda a sequência da vida do animal, quando nós conseguimos seguir esse caminho de vida completo, dá certo na questão de reprodução. Não quer dizer que é o mais bonito na questão espiritual. É o melhor. Hoje em dia nós estamos conseguindo nem isso, que é o que eu falei na palestra anterior. Nem isso, mas quando nós conseguir trazer isso de novo, nós vamos viver um amor biológico perfeito. É possível que você, por ter vivido tanto tempo com essa pessoa, você crie um amor que vai se manter por toda a eternidade. Mas geralmente não é isso. É o que aconteceu comigo. Nessa visão eu consegui ver que já aconteceu o desapego. É muito provável que não vou mais ver ela novamente, entendeu? Sim. Então eu entrei num relacionamento de novo que eu tô vivendo e tá dando muito certo, sabe? Tô muito feliz. Toda aquela novidade, sabe? Tudo ser muito perfeito, você fica pensando, caramba, como que é tudo perfeito? Só que eu consegui ter essa conversa com ela e eu percebi que, mesmo assim, ainda é só o amor biológico. Porque é muito fácil de você perceber se é o amor biológico ou não. Jesus deu exemplo, que foi quando ele foi crucificado. Ele sendo o criador do universo, ele sendo o que criou a raça humana, né? Ele que ajudou aqui o Cristo cósmico e tudo. Ele foi crucificado pelo ser que ele criou, completamente maltratado e mesmo assim ele amou. Esse é o amor verdadeiro. Agora aqui na vida, se você trai a pessoa já te odeia, entendeu? Então se a pessoa perguntar, tipo, você me ama, é o amor verdadeiro ou é o amor biológico? Aí é só você perguntar, se eu te traísse, você ainda ia me amar? Se ela responder que não, é simplesmente o amor biológico. Se a pessoa te ama, independente de tudo que você faz, é o amor verdadeiro. Então, tantos anos, já faz 2 anos, ou 1 ano e pouco que nós fazemos as palestras, 5 anos que eu tô com a Alci e eu fui entender isso essa semana. E não é questão de mostrar fraqueza isso, sabe? Você quebrar a sua crença e construir uma nova. Sim. É justamente a evolução que Jesus ensinou. É o contrário, né? Na verdade é ser mais forte quando você consegue quebrar algo, porque é como se você estivesse destruindo a si própria tudo aquilo que você sempre acreditou. Imagina você construir uma casa e aí, tipo, você constrói essa casa, você vê que tem uma parte da estrutura dela ali que tá errada, a parede tá começando a dar fissura, aí você fala, putz, eu vou ter que destruir ela inteirinha.
Aí você pega para arrumar essa fissura, você pega e destrói a casa inteira, até a fundação dela, e constrói outra no lugar, sabe? É um ato de muita coragem, né? E só abrindo um parênteses aqui sobre a questão que uma frase que você colocou, é sobre Jesus ser criador do universo, senão vai dar confusão. É igual o Divaldo Franco fala, né? Ah, Jesus ele criou o universo, então ele é o nosso criador, né, gente? O Jesus barra Deus, né? Jesus, na verdade, ele é avatar do Cristo cósmico que disseminou a vida no universo material, né? Então, às vezes, a gente acaba colocando dessa forma, mas Jesus, na verdade, é o avatar do Cristo cósmico, que o Cristo cósmico, ele tá aqui a mando de Javé, que aí sim é o criador do nosso universo material aqui, da antimatéria também, só para fazer esse entre parênteses. E também falando sobre essa questão do amor, eu achei muito interessante que você trouxe, porque eu acho que é um dos assuntos, é o assunto mais profundo, na verdade, que a gente pode falar, tratar aqui, e, claro, é o assunto que talvez a gente esteja mais distante de conseguir compreender, de tanta tamanha profundidade, né? E igual eu trouxe na palestra, né, sobre o amor, existem 3 tipos de amor, né? O amor biológico mesmo, aí depois o amor espiritual, que a gente consegue ter pelas pessoas mais próximas de nós, e o amor universal, que é o que o Jesus ensinava e que a maioria das pessoas ainda não conseguiu compreender, né? Que é justamente esse amor incondicional, que você é capaz de perdoar e amar o inimigo que está te crucificando. Como o próprio Jesus ensinou quando ele estava na cruz, ele pediu para que Deus tivesse misericórdia daquelas pessoas, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, eles eram ignorantes, né? E eu vejo assim, na verdade, que as pessoas elas têm dificuldade até mesmo de construir esse amor espiritual, né? Que seria o intermediário ali pelas pessoas mais próximas, né? A maioria dessas pessoas ama somente porque aquela pessoa beneficia ela de alguma maneira, porque aquela pessoa é boazinha com ela, mas se essa pessoa a qualquer momento errar, se essa pessoa deixar de ser benéfica para ela, se essa pessoa deixar de trazer algum bônus para ela, para a vida dela, essa pessoa ela já deixa de gostar dessa pessoa, às vezes passa a odiar ou se afasta. Então a gente vê que o ser humano ele entendeu muito pouco ainda, né, sobre o amor verdadeiro, atendeu muito pouco sobre o espiritual e muito menos ainda sobre o amor universal, né? Então, muito bom ter trazido esse exemplo sobre o amor. Eu queria falar também, que referente a isso também, Dani, que eu parei para refletir, outra forma também da gente ver se o amor que a gente sente é o amor verdadeiro ou é o amor biológico também, é a gente comparar se esse sentimento que a gente tem pela pessoa, a gente tem por qualquer outra pessoa da nossa família também. Porque, tipo assim, se eu for pegar no nível do sentimento de família, pronto, você já para pensar, sabe? Tipo, a nossa avó desencarnou esses dias e eu tenho muita saudade dela, né? De vez em quando, às vezes eu choro um pouco lembrando dos momentos e tal. E eu sinto muita saudade pelos sentimentos de que era minha avó, entendeu? E aí eu fico pensando, agora ela nunca mais vai ser minha avó, sabe? Nunca mais, porque agora ela desencarnou e do lado de lá, ela não é mais minha avó, sabe? Agora ela é minha irmã, não tem mais família, sabe? Espiritualmente nós somos irmãos. E ela nunca mais vai ser minha avó. Ela vai ser minha avó se algum dia, de novo, a gente encarnar eu como neto dela, né? Mas é muito provável que isso não vai acontecer. Então agora ela nunca mais vai ser minha avó, sabe? Isso é o mais estranho de se pensar. E aí eu percebo que o amor que eu sinto por ela era por ela ser minha avó. Porque por que eu tô triste que agora ela não vai mais ser minha avó? Por que eu não simplesmente amo ela sabendo que agora ela é minha irmã? Eu amo, né? Lógico que eu amo, mas eu quero dizer que bate aquele sentimento um pouco de tristeza em pensar que ela não vai mais ser minha avó. E esse é o sentimento que eu vou sentir por qualquer pessoa da minha família depois que desencarnar, sabe? É o sentimento de parentesco mesmo, de pensar, caramba, essa pessoa era tal pessoa da minha família, por isso que eu tô triste, sabe? Mas não tem nada a ver, sabe? O amor não tem a ver com essa ligação familiar da matéria, né? A fundo, nós todos somos irmãos. Eu acho que o verdadeiro amor acontece quando a gente realmente consegue sentir, igual Jesus sentiu, que todos eram irmãos, sabe? Jesus não sentia mais que a mãe e os irmãos deles eram parentes de família de sangue, sabe? Ele sentia que era espiritual mesmo, né? Tanto que tem aquela parte lá que ele tá lá pregando para a multidão e chegam lá e falam, ó, sua mãe e seus irmãos estão te chamando. Aí ele fala, aqui está a minha mãe e os meus irmãos, sabe? Já tá todo mundo aqui já, todo mundo é meu irmão, né? Então ali é o nível absoluto. E aí eu fiquei pensando, será que é possível a gente, no nível que nós estamos agora, sentir esse sentimento?
enquanto você estava falando, eu fiquei refletindo sobre isso, e eu percebi que sim, só que eu acho que é diferente do que nós pensa. Esse sentimento de verdadeiro parentesco espiritual, nós sentimos muito mais pelos estranhos da rua do que pelas pessoas próximas. Já parou pra pensar nisso? Que se uma pessoa estranha da rua parar a gente, pedir ajuda, a gente vai ajudar sem nem saber se ela acredita no que nós acreditamos, sem nem saber se ela é uma pessoa boa, se ela é uma pessoa má, a gente vai simplesmente ajudar, sabe? Já parou para pensar que a gente é muito mais educado com o estranho, às vezes, do que com a pessoa que está do nosso lado? Sabe? Tipo, uma pessoa estranha tá andando na rua e sem querer ela esbarra na gente. A gente, não, desculpa, tudo bem e tal. Sabe? Agora, às vezes, a pessoa em casa faz uma coisa errada, a gente se estressa, coisa assim, sabe? Então, parece que a gente é muito mais educado com quem a gente não conhece do que com quem a gente conhece. Então, eu acho que o amor verdadeiro a gente sente muito mais quando a gente não se importa, sabe? Não espera nada da pessoa, sabe? A gente não espera nada de um estranho na rua. Então parece que a gente consegue amar verdadeiramente mais um estranho do que a pessoa que a gente conhece, porque a pessoa que a gente conhece, a gente espera alguma coisa dela, sabe? Sei lá, se ela é nosso amigo, enfim, namorada, família, a gente sempre espera algo dessa pessoa, sabe? Então, tipo, essa pessoa é minha mãe, então por ela ser minha mãe, eu espero isso, sabe? Então, o que eu espero da minha mãe, eu não espero do meu irmão, sabe? E o que eu espero da minha namorada, eu não espero da minha mãe. Isso aí, entendeu? Então a gente coloca divisões nas pessoas que são próximas. Agora, do estranho da rua, a gente não coloca nada, a gente não espera nada de um estranho, sabe? Parece que a gente ama mais o estranho que a gente não conhece do que quem a gente conhece, sabe? Talvez o verdadeiro amor é justamente a gente saber não julgar. Ai, pronto, Jesus está certo no que eu falei, entender mais um ensinamento. Entendeu? Eu acho que é um pouco disso. Mas é que esse exemplo que você está dando já é baseado em cima do amor que você, Denner, tem, sabe? Que é muito grande já. Aí você consegue uma coisa dessa. Eu não acho que o mundo consegue muito isso, sabe? A questão de ajudar uma pessoa na rua não é tão fácil para todo mundo assim, da mesma forma que você consegue, sabe? Então, mesma forma a questão da família, sabe? Tem pessoas que se odeiam, mesmo sendo família. É exatamente isso. Isso é uma prova do seu amor, de como você conseguiu progredir isso. Porque essa questão, você conseguiria amar, mesmo que você usou o exemplo da sua avó, agora ela não vai mais ser sua avó, nem minha, né? Mas nós, com certeza, até porque eu também já encontrei com ela do lado de lá, nós amamos ela e nós conseguimos agora ver ela como irmã, entendeu? Nós entendemos já que, até acho que foi uma das primeiras palestras que nós falamos lá, né? Que Jesus usava a palavra irmão justamente porque o irmão é essa coisa, sabe? Ele não te deve nada, ele não, mesmo que é da família, mesmo que é o irmão da família, ele não te deve nada, ele nasceu da mãe sem escolher, da mesma forma que você, a mãe tem a obrigação de cuidar, o pai tem a obrigação de cuidar, a avó também, só quando você entra num relacionamento, o relacionamento também, a pessoa tem que ser fiel a você, tem que fazer tudo pra você, sabe? Agora o irmão não, o irmão é simplesmente uma pessoa que nasceu ali e tá passando exatamente a mesma coisa que você tá passando, entendeu? O próprio Jesus falava também, né, que galardão terei se você amar apenas quem está próximo de você, sabe? Então, tipo, já mostrando que é muito mais fácil amar a família, amar quem tá ali perto de você, ao redor, do que amar quem tá de longe, né? Quem é um desconhecido. Porque eu acho que essa questão que você falou, por exemplo, de nós, às vezes, não respeitarmos tanto quem está próximo da gente, às vezes a gente ser um pouco arrogante, eu acho que é pela questão de nós estarmos mais familiarizados com a pessoa. Então a gente tem mais liberdade para expressar, às vezes, uma sombra, sabe? Agora, para quem está de fora, a gente quer ser luz, a gente quer mostrar só o nosso lado bonito. Então, aquela coisa no relacionamento, você entra no relacionamento, os dois não se conhecem tão bem e eles mostram só o que é bonito, porque eles querem fazer a pessoa gostar, né? Mas aí, depois de um tempo, os dois começam a ter essa familiaridade, essa aproximação, e a pessoa começa a mostrar mesmo as partes ruins dela ali. Eu acho que a questão do desconhecido também é essa, sabe? A gente vê um desconhecido e a gente tem mais facilidade de ser respeitoso com ele, de ser bonzinho. Mas aí que você começa a ganhar familiaridade com aquela pessoa, logo, logo você tá fazendo crítica, às vezes tá desrespeitando, tá falando alto com a pessoa, porque você se aproximou dela, sabe? Então, acho que é mais essa questão, mas me parece que as pessoas, a maioria, tem mais essa tendência de amar a família, de querer cuidar da família, né, esse amor, do que por um desconhecido, né? Tem muita gente que tem dificuldade de ajudar, seja comprando um alimento, seja doando um dinheiro para algum desconhecido, sabe? Igual a questão das cifras, sabe? A gente faz as cifras para ajudar, para fazer caridade, para pontuais, né? Pessoas vêm e precisam de ajuda, seja de iluminação, seja de doação de alimento mesmo, às vezes um animal que está passando por uma dificuldade,
E as pessoas, elas têm que questionar para onde que o dinheiro está indo, sabe? Elas não conseguem simplesmente ajudar, elas criam vários preconceitos, vários condicionamentos para ajudar qualquer dificuldade, sabe? Parece que a pessoa coloca um ego, assim, para ajudar. Então, que vai totalmente o oposto da caridade, né? Que a caridade é justamente você ajudar, fazer o bem sem pensar a quem, né? E esses dias, por exemplo, eu vi fazendo até um complemento, teve um caso que me contaram de duas pessoas que foram visitar uma mulher que ela tá grávida, em breve ela vai ter filho. Essas pessoas eram vó e tia, né, desse bebê que ia tá para nascer. E aí essa pessoa que está grávida, ela agiu de uma forma muito egoísta, assim, repelindo, sabe, as duas pessoas ali que estavam ali para trazer um carinho para a pessoa que estava ali quase tendo filho, e falou assim que quando a criança nascesse não ia querer ninguém por perto, não sei o que e tal. E as pessoas, uma das pessoas ficou triste, assim, porque eu não vou poder ver a criança, não sei o que e tal, porque seria avó, né? E eu fiquei pensando assim, né? E aí me veio uma reflexão também bem provocante, assim, por que essa criança que vai nascer, e por que essa pessoa tem que ficar triste por essa criança que vai nascer, e o que essa criança tem de mais importante do que as outras crianças do mundo, sabe? Por que ela tem que ficar triste por essa criança, porque ela não vai poder ver, mas, poxa, e as outras crianças que estão nascendo no mundo, elas não são tão importantes quanto? Então só porque é do seu sangue, você tem que ficar triste porque você não vai poder ver, sabe? Isso mostra que boa parte das relações que se dizem amorosas, na verdade, é por apego, a biologia, sabe? É porque é do meu sangue, porque vai provir do meu sangue, mas e as outras crianças que estão por aí, sabe? Só porque não é do seu sangue, não tem importância? E cai num sofrimento idiota de novo, né? Um sofrimento por nada, tipo... E às vezes as pessoas te induzem a pensar ao contrário. O mundo faz isso, tipo, nossa, você não vai nem ficar triste porque não conseguiu ver, seria um exemplo do que você falou. Sendo que, tipo, caramba, tá bom, depois eu vejo, sei lá, não sei. Eu acho que, no caso das famílias, então, o relacionamento que se cria seria ainda um amor espiritual, né? No máximo. Em alguns casos, Em alguns casos, Só complementando só o que eu quis dizer a respeito do apego. Sabe, eu acho que é mais fácil não desenvolver apego por estranho do que pela família. Não, entendi. Óbvio, né? Tá certo. Porque, querendo ou não, é lógico que tudo também vai da forma que a pessoa foi criada, né? Tem muitas famílias aí que os pais, por exemplo, já incentivam os filhos a arrumar o que eles querem e sair de casa, sabe? Mas tem pais que é o contrário, tem pais que querem que o filho fique dentro de casa, sabe? Parece que não incentiva o crescimento do filho, né? Eu acho que, assim, a relação familiar, pro espírito reencarnado ali, deve ser uma escola, sabe? Deveria ser uma escola, justamente, acho que uma escola de desapego. Porque, querendo ou não, eu fico pensando aqui que o nosso sentimento de amor, o mais próximo que a gente consegue chegar de amor aqui na Terra, é muito próximo do apego também, sabe? É muito próximo do ego, o sentimento do... querendo ou não, os dois é uma coisa contrária da outra, né? Parece que igual aquilo que a gente fala, que o universo foi dividido em duas partes, né? O masculino e o feminino, eletricidade e magnetismo, tem os dois opostos, né? E parece que tem no nosso espírito esses dois opostos também, que é justamente o amor e o apego, sabe? Eu acho que esses dois estão muito perto um do outro, para uma pessoa de nível mais baixo, né? Um espírito menos evoluído. E então eu acho que é muito justo a gente aprender essa divisão uma coisa da outra. Eu acho que a família deveria ser o que mais ensina, porque na família a gente está próximo, tão próximo a gente quase desenvolve o apego, e ao mesmo tempo a gente tem que desenvolver o amor verdadeiro, que é justamente o não apego, sabe? Então a gente tem que aprender a estar com eles, mas não se prender a eles, né? Igual estar no mundo, mas não ser do mundo, né? Então acho que uma família, quando ela consegue ser equilibrada, saudável, é muito uma escola para o espírito do que é amar e não se prender, sabe? Mas isso é lógico, tem que ser se trata já de uma família que está ali baseada realmente nesses ensinamentos, né? Tem muita família que vai muito contra isso, sabe? Em vez dos pais incentivar o filho a arrumar suas coisas, né? Igual acontece em Marte, né? Em Marte a criança com 7 anos já saiu de casa, tá fazendo suas coisas já, sabe? Mas aí não, fica nessa coisa, nossa, você não vai ficar nem triste, porque é uma pessoa da sua família e tal, né? Isso desenvolveu o apego, com certeza.
virou uma coisa meio que cultural o apego, né? Assim, tipo, se você não é apegado, você não ama, sabe? As pessoas veem quem ama e é desapegado e pensam que a pessoa é uma pessoa fria, que é uma pessoa que não tem sentimento, mas na verdade é o contrário, sabe? Porque a pessoa simplesmente se desapegou, aí as pessoas pensam, nossa, como essa pessoa é fria, como não ama, sabe? Tipo, às vezes você vê uma pessoa que é super amorosa, mas ela é desapegada, e vê uma pessoa e pergunta, nossa, mas você não ama tal pessoa? Sabe? Porque é justamente o contrário, quanto mais você ama, mais você liberta, sabe? É igual o Alci, ele já falou, teve épocas que às vezes a família dele chegou a passar dificuldade, porque ele via pessoas fora passando dificuldade, ele ia lá e ajudava. E às vezes, por isso, faltava um pouco para a família dele. Não que ele nunca deixou a família dele passar fome, mas ele tirou alguns privilégios da família, digamos assim, e do que o dinheiro podia proporcionar para ajudar os outros. Ele sempre falou, cara, por que o filho do meu vizinho é menos importante do que o meu filho? Ou por que o meu filho é mais importante do que o filho do vizinho, sabe? Os dois são importantes, então acho que isso é o simbolismo do amor verdadeiro, sabe? O verdadeiro desapego. É porque o meu filho, ele é do meu sangue, ele provém de mim, mas ele não é mais importante que o filho do meu vizinho. E para uma pessoa que é apegada, essa frase já é muito triste, né? Sim. Tipo, imagina que é um filho que é completamente apegado, aí ele escuta essa frase do pai: por que meu filho é mais importante do que o do vizinho? A gente já fica todo triste, né? Meu pai não me acha mais importante. E como que nós fica triste se com a evolução espiritual cada vez nós conseguimos ver mais coisas, né? Por exemplo, como no ano passado eu tive várias perdas na questão de pessoas saírem da vida, eu poderia seguir dois caminhos: ficar traumatizado e, tipo, quando acontecesse de novo eu ficaria pior ainda. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário, foi que eu percebi que não tem morte mesmo, porque eu continuei vendo as pessoas. De tempo em tempo eu ia lá, via, e continua, né? Já faz uns 5 meses e continua. Então, quando acontecer de novo, é muito mais provável que eu não vou ficar tão triste como eu fiquei nas vezes passadas. Então é isso, exatamente. Para quem tá de fora, eles vão nos ver de tipo, caramba, você tá frio, você não tá ligando. Mas não é isso, na verdade, você percebe que Jesus estava certo de novo, sabe? Não tem morte mesmo. Não tem por que se preocupar tanto. Bom, eu tenho uma pergunta aqui que é sobre o livro Grande Coração. Ele é Mensagens do Grande Coração. Ele explica como que é lá ou ele é só as mensagens mesmo? Não, são só mensagens mesmo. Ele fala, eu achei muito lindo porque eu me identifiquei com muitas coisas e parece que ele tá falando de um para um, sabe? Assim, cara a cara com um discípulo. Então, as coisas que ele fala ali dentro desse livro, parece que ele consegue descrever justamente as provações que o discípulo que quer transmitir a luz, que quer caminhar em direção ao amor, vai passar, sabe? Então ele foi falando assim, as mensagens elas vão trazendo coisas que a gente começou a viver desde que a gente começou a estudar o Hélio, sabe? Então todas essas dificuldades que a gente vai enfrentando, ele vai trazendo, tipo, o discípulo que passa por isso, regozijais, porque nós estamos aqui te ajudando, nós sabemos a dificuldade que você vai passar, e aí você, caramba, cara, você consegue se identificar com tudo isso, sabe? E ele vai descrevendo, parece que descreve toda a trajetória espiritual das pessoas que estão ligadas a essa ordem e querem se elevar espiritualmente. É muito bonito. Que legal. Eu comecei a ler o começo e eu vi, acho que 3 mensagens muito bonitas mesmo, muito interessante. Só que eu não sabia se no final falava como que é lá, porque pelo que eu sei, lá é onde que se concentram os grandes mestres, né? Talvez o lugar mais alto que nós conseguimos imaginar hoje em dia seria esse lugar, né? Sim. E o Alci próprio descreve, né? Porque o Alci veio de lá. Então, ele descreve um pouco, né? Como que é lá e... O que ele nos diz é que o próprio André Luiz também foi para lá, né? Mas lá é uma colônia de espíritos universalistas, né? Por isso o grande coração, né? Porque é o coração que abrange todas as filosofias e religiões, né? Também. Então, é uma coisa, segundo o que falam assim, sobre o ambiente em si, é uma coisa paradisíaca, né? Digamos, um paraíso, né? Da espiritualidade. Ô, Valdir, você acha que corre risco dos espíritos de lá que reencarnar? É porque eu não acho que acontece muito mais, né? Dos espíritos lá ficar reencarnando aqui, assim, né? Não sei se está acontecendo mais agora com a transição planetária, provavelmente, né? Você acha que corre risco desses espíritos acabar se confundindo com o esquerdismo?
Se o quê? Desses espíritos acabar crescendo e se confundindo com o esquerdismo. Sim, o próprio Kardec é um exemplo. Né? Ele veio de lá também. Por causa que por causa justamente desse amor, sabe? Não, aqui a gente abrange todas as coisas, acaba se confundindo com uma filosofia esquerdista que também prega isso, mas faz o contrário, né? Muitas vezes. Então, Minorias, né? Aí separa mais. aí separa mais do que acolhe, né? Você acha Sim. que corre esse risco também dos espíritos já grandiosos lá cair nisso aqui? Ah, sim, a gente tem alguns exemplos, né, de alguns seres que vieram para cá e acaba se perdendo, né? Inclusive seres que vêm de lá e aqui continuam se alimentando de carne, por exemplo, sendo que lá eles já sabem de tudo isso, sabem que é errado e tudo mais e continuam fazendo e às vezes acabam até mesmo caindo em filosofias de esquerda, que a gente sabe hoje que são trevas para o nosso mundo, mas, por exemplo, Kardec a gente sabe que ele está reencarnado, ele nasceu no Nordeste e por causa disso ele acabou implementando para si a verdade de que a esquerda está certa e que a direita é ruim. Então ele acaba, querendo ou não, através das palestras, por mais que o que ele ensine não seja necessariamente voltado para a política, ele deixa ali esses quesinhos de esquerda, sabe? E, De forma implícita, né? e querendo ou não, acaba influenciando as pessoas que estão assistindo. Então, por mais, né, que o que se fala é que essas pessoas que vêm de lá, dessa colônia, sejam diamantadas, a gente vê que ainda assim há possibilidade delas se perderem. Elas não deixam de fazer o bem, mas elas filosoficamente às vezes acabam errando e indo para caminhos que acabam atrapalhando um pouco a evolução da humanidade. Muitos mestres acontece isso ao descer à Terra, né, por causa das dificuldades. Na matéria, né, cara? Na matéria não tem quem foge, né? São mais evoluídos de todos que aqui fica sujeito a tudo, né? Enfim, todos os problemas que pode se ter aqui. Eu queria te perguntar, Valdir, não sei se você tem mais informações mais a fundo a respeito dos Templários do Amor. Qual que é o nome? Templários das Cadeias do Amor. Das Cadeias do Amor. Você tinha falado, eu acabei não entendendo muito bem, deixei de perguntar agora. Os Templários, eles existiram na época do Ramatiz mesmo, ou não? Então, os Templários das Cadeias do Amor é uma fraternidade da espiritualidade. Então, as próprias fontes da onde eu busquei essas informações não sabem explicar muito bem nem quem são os integrantes lá, porque é uma ordem extremamente desconhecida. Porque essa coisa da Ordem da Cruz do Triângulo, da unificação entre o Oriente e o Ocidente, é uma coisa, digamos assim, nova, sabe? Porque realmente a psicologia do habitante lá do Oriente, lá da Índia, como o próprio se fala, lá praticamente é um planeta dentro de outro planeta, né? É um planeta diferente do nosso aqui que a gente vive no Ocidente. Então é uma psicologia totalmente diferente da nossa. Então eles têm uma compreensão de vida, da realidade, que vai por outro caminho. Então por isso essa coisa de unificar as psicologias dos dois lados é uma coisa relativamente nova para nós aqui reencarnados, né? E aí, então, os ensinamentos que eram para lá eram direcionados para o pessoal que habita lá, e os ensinamentos que eram para o Ocidente estavam direcionados para cá. E aí, recentemente, né, com o mestre Ramatiz, com os Templários da Cadeia do Amor, começou-se a trazer essa unificação, né, como esse próprio mentor que trouxe essa informação diz, os Templários da Cadeia do Amor, eles tinham o intuito de ensinar a psicologia oriental para os ocidentais. Então é o que se sabe referente a isso. Então isso meio que fomentou a criação, a fundação da Ordem da Cruz do Triângulo, que tem como princípio a união das tradições espiritualistas iniciáticas do Oriente e a unificação com o cristianismo, com os ensinamentos de Jesus. Então, no caso, isso de unificar a ordem do triângulo e da cruz, não foi assim, só do mestre Ramatiz, né? Teve todo um planejamento de muitas pessoas, né? Que fizeram todo esse trabalho, né? Sim, ele foi um dos fundadores, mas teve mais pessoas envolvidas, mais espíritos. Eu acho que seria mais ou menos como se na Terra o mestre Ramatiz foi o representante disso, né? Mas de uma ordem que já tinha se unificado no astral mesmo, né? Sim. Ah, entendi. Interessante. Muito interessante que o Ramatiz faz parte da Ordem da Cruz do Triângulo, né? Como ele mesmo criou. E ele trouxe essa questão para cá. E isso em espírito. E do lado material, quem fez isso foi Yogananda, que também é mestre da Ordem da Cruz do Triângulo. Então é muito provável que
alguma coisa do tipo, o guia espiritual do Yogananda era o Ramati, sabe? Alguma coisa desse tipo. Porque a missão é exatamente a mesma e os dois fazem parte da Ordem da Cruz do Triângulo. Muito interessante isso. Sim. Da minha parte é isso. Só queria de novo agradecer por de novo tocar na parte da questão carnívora, alimentação carnívora, porque Ramatiz, como vemos, foi o primeiro assim que foi a fundo nessa questão, né? Depois teve o Alci e agora parece que está nas nossas mãos sempre, como o Denis falou, é questão de que vamos falar isso pro resto da nossa vida, para as pessoas conseguirem entender a importância. É muito estranho, até questionável como que seres tão importantes como Divaldo Franco e Chico Xavier não tocaram nessa questão, porque quando você se aprofunda na questão da vida, né, e do respeito, você chega nessa questão, sabe? Não precisa de muito esforço, você acaba chegando. E como que eles conseguiram se aprofundar tanto, que você vê que o tanto que eles ajudaram as pessoas e não, sei lá, não tem um comentário sobre isso? É muito estranho, é muito questionável, sabe? Sim. Parece realmente uma... Como é que fala? Sintonia, que a pessoa inventa só para manter as suas crenças. Isso, dissonância cognitiva. Uma prova disso, porque não é possível, sabe? Não faz sentido lógico a pessoa não ter pensado nisso. Eu só queria colocar minha teoria, que a minha teoria sobre isso é que o mestre Ramatiz, o Alci, nós, eu acho que o motivo de nós focarmos mais a fundo nesse ponto é justamente a revelação cósmica, eu acho. Eu também pensei isso. Porque parece que quem se prendeu ali nos ensinamentos do espiritismo de Allan Kardec não evolui mais, não quer mais evoluir mais do que isso, se prende ainda numa ideologia meio natureba, né? Como diz o Alci. De que um predomina sobre o outro mesmo, na natureza é si mesmo, sabe? A natureza é assim e Deus criou a natureza perfeita. Isso. E aí a revelação cósmica trouxe que a natureza não é perfeita, sabe? Que a gente tem que fazer coisas que vai contra mesmo, sabe? Talvez na cabeça dos dois ainda seja meio que uma blasfêmia pensar isso, né? De que a alimentação carnívora é errada. Pode ser. Acho que seja mais ou menos isso mesmo. Porque tem gente que acha viés até na Bíblia, né? Porque, uma vez falaram assim, porque Deus mandou as codornetas pro pessoal lá poder se alimentar, e aí acham viés nisso para poder se alimentar de carne, né? Mas, assim, foi uma ocasião especial. Eles pegam a exceção para tornar regra, sabe? Não é o contrário, porque lá em Gênesis começa falando que os vegetais, os grãos, as raízes foram criadas para alimentar todos os animais. Sim. E não falou que os animais tinham sido criados para alimentar os seres humanos. Né? Aí teve uma época que de fato foi permitido, porque era uma época que necessitava da sobrevivência geral e por causa disso foi permitido se alimentar de animais, mas foi uma exceção. O pessoal usa essa exceção como regra. Não faz sentido, né? Jesus justificou o peixe. É exceção que eles falam. E também que o espiritismo é muito questão de apego amoroso, né, na religião. Então não tem como mesmo, porque o que eles queriam levar muito ainda é questão de Deus. Então não faz sentido para eles, né? Eles iam acabar... As pessoas iam questionar, então por que Deus fez assim? E eles não iam saber, porque eles não têm da revelação cósmica. Faz sentido. Bom, então é isso, eu agradeço de novo por ter tocado nesse ponto, agradeço pela palestra, achei muito importante, até para mim, para o meu conhecimento, relembrar tudo isso. Obrigado, Valdir. Só queria fazer uma complementação também sobre essa parte da alimentação carnívora, porque eu fico me perguntando também como que o Chico Xavier e o Divaldo Franco falaram, porque quando a gente chega num nível mínimo assim de amor por todas as coisas dos céus e da terra, por isso que nós tenhamos chegado de certa forma, nesse nível, né, nós três, a gente realmente começa a olhar para os seres de uma outra forma, sabe? E eu vi isso em mim esses dias, porque eu cheguei aqui em casa do trabalho, né, um dia eu estava morrendo de fome, porque nesse dia, se não me engano, eu tinha esquecido a marmita, eu acho que o Denner dividiu comigo, só que, querendo ou não, ficou pouca comida para comer, né? A gente teve que dividir uma marmita que era para uma pessoa, para duas. E aí eu passei o dia meio que com fome, eu já chego normalmente, no dia normal eu já chego em casa aqui com fome depois do trabalho, mas nesse dia eu cheguei com muita fome. E aí na hora que eu cheguei aqui, eu vi na mesa, minha mãe tinha comprado uma baguete de frango com catupiry. E na hora que eu olhei assim, eu fiquei com muita vontade, né? E até se fala assim que de vez em quando comer frango não vai levar você para um umbral. Às vezes é o que tem para comer ali, não vai jogar, não é para jogar fora, não é para dispersar, tudo bem comer, mas ele fala que o correto mesmo é nós não nos alimentarmos da carne animal. Mas eu vi assim na hora e fiquei com muita vontade, eu quase comi. Só que quando
quando eu tava até cortando, assim, eu tava cortando para comer. Nesse momento, cara, eu lembrei, assim, de vários vídeos, de vários momentos, assim, de várias coisas que eu vi sobre as galinhas, assim, sabe? Sobre, por exemplo, vídeos de uma galinha que era apegada a uma criança, sabe? Uma criança que abraçava a galinha assim, a galinha demonstrava claramente amar aquela criança, sabe? Aquela galinha que protegeu os ovos e morreu incendiada, sabe? Ela podia ter fugido do fogo, ela preferiu ficar ali em cima, dos ovos para proteger os seus filhotes. Mesmo a custo da sua própria vida. Então, nisso eu percebi que esses seres, eles de fato têm já um certo nível de sentimento, de amorosidade, e eu falei, qual o direito eu tenho para me alimentar desse ser, sabe? E nesse momento eu parei, assim, para refletir, eu não consegui comer, porque eu vi que eu estava matando, fazendo aquilo ali, eu estava sendo conivente com a morte de um ser que está aqui para evoluir, e não para servir de alimento. Aí nesse momento eu parei e fui comer. Acho que no final das contas eu tomei leite só e comi um biscoito. Sim. O que aconteceu. Eu acho importante ressaltar, né, que a galinha e os peixes não, né, mas a galinha no geral, assim, elas estão nesse nível de estar alcançando, chegando perto de um nível de evolução de ser consciência individual, né, mas a maioria ainda não alcançou. Então, realmente, eu acho que tem muitos vídeos que mostram o momento ali que eu acho que, naquele momento, eu acho que a galinha conseguiu, sabe? Né? Ele chega, tipo, eu acho que aquele ali é o linear do momento que a galinha alcançou esse estado, sabe? Porque, de individualização. Porque, nossa, tem vídeos, assim, muito bonitos mesmo, tipo esse, de que ela passa com pessoas, assim, né? Parece que tem sentimentos ali pela pessoa. E tem até outro vídeo lá que ficou muito famoso uma época, que na verdade eu acho que esse era de um ganso, né? Que os adolescentes tacou um tijolo no ninho dele, nos ovos lá. E aí o ganso, na hora que ele chegou, tipo, tem um vídeo, sabe, dele olhando pros ovos, ele abaixou a cabeça assim, dá pra ver que ele ficou triste, sabe? E depois de uns dias ele morreu de depressão. Nossa. Sabe, um ganso, então, tipo, ali parece que é muito linear da individualização também. Limiar, isso eu falei o quê? Linear. O limiar da individualização que ele sentiu, parece que ele sentiu. Tipo, acho que dali ele não vai mais reencarnar como esse animal, talvez ele reencarne como outro, sabe? Então, realmente, sabendo disso, acho que é importante a gente nunca sabe se a gente está comprando ali um animal que já chegou nesse estado ou não, né? O peixe ainda se salva nesse estado, porque a gente sabe que são muito poucos os tipos de peixe que já alcançou a individualização, né? A maioria ainda é consciência coletiva mesmo. Então, achei realmente importante a gente sempre pensar nisso também. Bom, para mim, finalizar também, Valdir, só mais um comentário que eu queria fazer sobre, de novo, voltando ao apego, como que às vezes o apego também traz até como que agora eu esqueci a palavra? Hipocrisia, né? Porque, por exemplo, hoje em dia, o que se predomina assim, no quesito da espiritualidade, do espiritismo aqui, é o kardecismo mesmo, né? Então, ali a Federação Espírita é kardecista, né? E o kardecismo, ele não foi a favor, assim, dos livros de Ramatiz, né? Então, a gente pode achar que isso é uma coisa besta, né? Tipo, não tem problema, tem os livros de Ramatiz aí, não é porque a Federação Espírita não aprovou que é ruim. Só que é ruim sim, sabe? Porque até numa sebo, sabe? Ali no centro aqui de Santo André tem a livraria Paco Belo. Às vezes eu passo lá para ver e é uma das maiores livrarias que eu conheço aqui do centro de Santo André. E é muito grande, sabe? Tem uma prateleira assim que ela é inteira, assim, dá acho que 2 de mim assim de tamanho, e é uma prateleira inteira só livros espíritas. E aí, tipo, a última vez que eu fui lá tinha 2 livros de Ramatiz, sabe? O resto era tudo livros espíritas, né? Normal que tem, da Federação Espírita, né? E, então é muito difícil, sabe? Quando a Federação Espírita não aprova assim, um livro, é muito difícil ele ser vendido, sabe? Porque ele não tem visibilidade, né? Então, querendo ou não, volta até aquilo que a gente estava falando de pregar o evangelho, que realmente se torna difícil quando você tem um apego, né? Então a Federação Espírita pega e não deixa essas mensagens ir adiante, sabe? Poucos que conhecem, né? Se salva os que criou aí o espiritismo de Ramatiz, né? Mas ainda assim também não vai muito a fundo, né? Não vai
ao pé da letra dessas coisas, né? Então, eu acho que é muito vai muito na questão da hipocrisia, tendo em vista que o próprio Kardec esteve com Ramatiz, sabe, lá na época do Egito. Que coisa chata, sabe? Os dois estiveram juntos e Ramatiz, a mensagem dele quase que não cresce tanto por causa disso, sabe? Eu acho que cai um pouco nessa coisa da hipocrisia por causa do apego, né? João Evangelista também teve alguns livros do Chico também que a Federação não quis publicar, são um dos livros que não é tão conhecidos assim do livro do Chico, né? E o Ramatiz, ele foi um dos espíritos que ajudou na codificação da obra kardeciana, né? Então, o Espírito da Verdade eram vários espíritos, né? Era um agrupamento de espíritos do alto que estavam ali se comunicando e o Ramatiz estava dentre eles ali. Então, qual que é o sentido deles se cruzarem, sabe? De eles negligenciarem o Ramatiz? Sim, eis a importância do porquê que nós temos que fugir do apego. Olha o resultado, é muita coisa, sabe? O apego é realmente a raiz de tudo, né? Igual o Buda falou, o apego consegue criar todos os tipos de mal possível, até hipocrisia, sabe? Tudo que vem de sentimento ruim parece que é fruto do apego mesmo. Acho que o Buda estava certo mesmo. Bom, na minha parte era isso também, Roger. Obrigado pela palestra, eu gostei bastante. Foi um tema assim que realmente estava faltando já, né? É muito importante a gente falar de Ramatiz aqui. Então, obrigado pelo esforço, pelo trabalho, tudo. Dani também pelas reflexões. E a todos os mestres que estiveram aqui nos acompanhando. Bom, muito obrigado também a vocês que trouxeram boas e ótimas reflexões para complementar a palestra, né? Como eu sempre digo, sem vocês aqui, isso daqui seria não teria, né, esse trabalho aqui, faltaria peças do quebra-cabeça para complementar. Então, muito obrigado também às reflexões que vocês trouxeram, também pela disciplina de estarmos aqui também todos os domingos, realizando um trabalho por puro amor, por pura vontade de evoluir a nós mesmos e conduzir as pessoas à evolução. Não tem uma recompensa que a gente colha agora por esse trabalho, né? Uma recompensa, o que a gente sente como recompensa mesmo é a gratidão, né, e a realização, poder estar auxiliando todos esses mestres maravilhosos e ao nosso divino mestre Jesus também. É por isso que nós estamos aqui. Então, muito obrigado aos mestres também, ao mestre Ramatiz. Essa palestra foi em homenagem a ele por todo esse trabalho maravilhoso, como o próprio Jesus falou. A gente tem que divulgar a obra, as boas novas. O mestre Ramatiz também falou, a gente tem que reverenciar os nossos mestres ensinando o que eles nos ensinam também, transmitindo a boa mensagem. Então, a gente tenta fazer isso ao máximo, né, em todas as palestras que a gente faz, e não poderia faltar uma palestra explicando sobre o ser, né, o espírito, que é a base para tudo isso que nós viemos trazendo, e também o mestre de nosso mestre, Alci, que também nos ajuda muito, muito. Não dá para descrever em palavras o quanto o Alci nos auxilia, né? Então, muito obrigado a todos esses mestres e ao Divino Mestre Jesus também. Obrigado, pessoal.